aparecer, né? Vamos lá, tentando agora ver se está certo. A possibilidade, mas daí não tem imagem, né? Pois é, rapaz, não tá aparecendo a imagem. Você quer tentar pelo computador, ver se dá certo pelo computador? É? Opa, Opa, apareceu, tá apareceu a aqui. imagem, deu certo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a iluminação. Pronto. Eu acho que agora estamos juntos, embora Beleza, não vale nem distante. a pena esperar mais Nem 3 minutos o pessoal chegar aí, porque não vale a pena a gente sair e voltar de novo, não, viu, não lá? Correr o claro, risco, não. claro. Não vamos correr esse risco, não. Legal. Bacana, Nonato. Muito bom a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado pelo aceitar o convite, em dar essa Eu é que palhinha aqui pra agradeço. gente, essa canja. Boa noite É, esse, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito ímpar, né? Que merece muita reflexão, muito Uhum, pensamento, introspecção aí sobre muitas questões da vida. Foi interessante o movimento lá no Vinha de Luz, que logo que começou, né, a quarentena, a pandemia, a gente pegou todo mundo de surpresa, mas a gente fez a proposta de começar a fazer o evangelho pelo Zoom. Era uma ferramenta que a gente já conhecia, a maioria já conhecia, já dominava, e a gente, de repente, quando viu, estava todo mundo fazendo evangelho quase todo dia, principalmente nas primeiras semanas, estava todo mundo muito, né, nervoso com tudo que estava acontecendo, sem entender direito as coisas. E foi uma coisa bem, uma experiência bem legal, assim, todo mundo fazendo evangelho em casa e podendo manter o contato. então, faltando 2 minutos, você decide aí a hora que você coordena e a gente, na hora que for para falar, estamos aqui à sua inteira disposição. Tranquilo. Vamos só respeitar o horário, né, de 8 horas, assim que abrir, quem tiver online, já estamos com 30 online. Tânia aí dando boa noite. Obrigado, Tânia. Tânia que organizou as coisas com o Nonato, fez o contato com o Nonato para a gente estar aqui nessa live hoje. Obrigado, Tânia. Legal. 34 e subindo. Vamos, daqui a pouco a gente começa, né? As instabilidades de conexão. O horário da live é esse horário, né? 8 horas, então tem muita gente concorrendo pela internet com a gente. Todo mundo. Deixa eu ver se eu... Aqui tá bem. Tânia está aqui dizendo, obrigado, Nonato, mais uma vez por nos prestigiar. Volto a dizer, eu que agradeço. Muito obrigado pela chance
pela oportunidade de estar com vocês. Temos até crianças da evangelização infantil assistindo. Olha aí que legal. Opa! Que bom. Então, para quem, enquanto a gente está esperando aí dar 8 horas, o pessoal entrar, quem não conhece ainda o Vinha de Luz, o Vinha de Luz é uma casa espírita que fica ali na Rua Henriqueta Galeno, 586, vizinho à Mulher Cheirosa, né? Vizinho àquele salão de beleza Mulher Cheirosa, pertinho da Normatel. A casa que me foi revelada pela cantora Mércia. Mércia. Ela era integrante de lá e ela que me convidou para ir uma vez. Ela já desencarnou na espiritualidade. Eu me lembro da Mércia, assim. Legal. E é uma casa que, assim, já fizemos nosso jubileu em 2001, então estamos fazendo 19 anos esse ano. E para quem quiser saber das atividades da casa, tem tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, tem todos os horários, mas basicamente a gente tem o Evangelho às segundas-feiras, a gente tem o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, às terças-feiras, às quintas-feiras é o estudo do trabalho mediúnico, e aos domingos, pela manhã, a gente tem a evangelização infantil. Então, basicamente, é isso que a gente tem lá na casa. Quem quiser conhecer, quando passar aí o lockdown, a gente vai estar voltando às atividades, com todos os cuidados, as restrições. E quem quiser conversar também, agora mesmo, em meio à pandemia, fica à vontade, entra em contato com a gente. Tem os trabalhadores que fazem um acolhimento, tem a possibilidade de ter uma conversa fraterna para quem quer conhecer, quem quer conversar sobre a doutrina. Basta entrar em contato pelas redes sociais com a gente, né? Ou pelo direct lá do Instagram ou do Facebook. Mas vamos lá, Renato, já estamos 45 pessoas, são 8:02, a palavra é sua, meu amigo. Ok, a gente poderia começar. Antes de mais nada, uma boa noite a todos que estão chegando, internautas, interessados exatamente nesta, que é uma modalidade realmente edificante, uma prática muito saudável, a realização das lives, como você vinha falando, revela uma forma de comunicação das entidades religiosas que primam pela informação aos seus militantes, que procuram exercitar a presença doutrinária do Cristo Consolador, e isso nos move a um interesse de que isso possa continuar até mesmo depois da quarentena, de que essa experiência de comunicação perdure quando passar a pandemia. Aliás, é bom dizer que ela vai passar, ela deve modificar as relações humanas, pois é evidente que toda experiência que envolva o conhecimento requer o aprimoramento do ser. O aprimoramento do mundo em redor, o aprimoramento principalmente do planeta. A gente está vivendo uma transição planetária, vira e mexe, ouvimos isso em cada unidade espírita, porque é um momento de transição e de renovação para todos nós. Lembrando que a Terra é escola de educação moral, onde estamos a nos edificar, nos alfabetizar, no ABC do crístico, do Evangelho renovador, onde estamos a aprender os valores morais, a praticar o amor, a bondade, a caridade, o exercício ético e nobre da vida. Então, eu gostaria de começar fazendo uma prece. Eu gostaria que você fizesse a prece inicial para que a gente pudesse, então, começar a falar sobre o tema Tudo Paz. Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade maior, que estão nos abençoando nessa noite de hoje, porque Jesus comentou que onde um ou mais estivesse, em seu nome, lá ele estaria. E apesar do
de estarmos por meios digitais, estamos todos na mesma vibração, na vibração do amor, na vibração do Cristo. Abençoa, Divino Mestre, esse momento tão especial, nos agraciando com teus ensinamentos, nos agraciando com as colocações que o nosso irmão Nonato tem para nos ajudar a refletir, a observar esse momento, a nos inspirar a sermos melhor nessa jornada. Que a tua luz nos proteja e nos guie na noite de hoje, que assim seja. Assim seja. Nas esferas celestiais mais próximas da Terra, há um grande movimento de expansão do contato dos espíritos através de modelagens que são também esse tipo de dinâmica. Hoje em dia, a tecnologia da pátria espiritual já tem um adiantamento muito maior do que o nosso. E nos anos 30, André Luiz já nos trazia informações sobre um mundo que a gente nem tinha percepção, que as doutrinas religiosas mais antigas não tinham sequer a concepção de, podíamos imaginar que fosse uma ficção. Hoje já é possível discernir na Terra o imenso cabedal de conquistas que a alma humana desencarnada no seu território espiritual já se abastece. Então é uma forma nova de comunicar. E a escola terrena, então, passa por essa mudança para adentrar esse compromisso de evoluir. Em muitas ocasiões, as experiências de tragédias foram feitas com armamentos, a guerra, guerras, os conflitos armados, as dissensões sociais, as querelas políticas, os desafetos que não podiam contornar entre si as suas diferenças, e ampliavam o terreno das discussões para o terreno do coletivo, a ponto de nações se envolverem em tragédias lamentáveis. Agora a provação nos vem através de um vírus, um inimigo invisível que não exige de nós armas nenhuma, das muitas que o homem se preocupou em armar, em se armar, em colocar no seu sítio. A Covid-19 só é vencida pelo isolamento, pela busca do interior, pelo afastamento do outro para se tornar mais próximo de todos. É uma reflexão curiosa, uma coisa contraditória, de assim, eu vou me afastar para ficar mais perto dos outros, sim, para que você pudesse dar sentido à vida do outro e da sua. É necessário que você nesse momento se recuse a estar próximo, ao abraçar, ao acariciar, a estar permanentemente levando as considerações mais afetivas, para que se propicie a chegada a um tempo novo. A Covid-19 é interessante, só é vencida por esse tipo de experiência e pela uma regra tão simples, tão básica da higiene das mãos, que necessariamente ao longo dos séculos a gente via apenas como uma forma de... Mas não tinha a preocupação da descontaminação que hoje tem. Embora a pandemia seja violenta, o vírus seja terrivelmente avassalador, mas ele se rende a uma simples lavagem com álcool em gel. É vencido com a decisão de não sairmos das ruas para confrontá-lo. Antes você tinha que ir para os campos de guerra para vencer o inimigo. Agora você fica na retaguarda, dando um tempo para que ele sozinho possa transformar-se em vitórias para a nossa parte humana. Muita gente, na quarentena, impacientada com seus negócios, temerosa com a possibilidade da perda de lucro. O homem é um animal social e monetário, a gente poderia dizer. Então, a perda também da possibilidade da perda de emprego, muita gente pergunta, mas quando é que isso vai acabar? Vocês espíritas têm noção há um tempo? Ninguém sabe o tempo, mas temos a certeza, a confiança e a fé de que tudo passa.
Nessas ocasiões eu sempre me lembro de uma historinha contada pelo escritor brasileiro, que contava lendas do mundo árabe, embora nunca tivesse ido à Arábia, mas tinha rememorações internas da sua memória, como se tivesse existido na Arábia. Ele contava, por exemplo, num dos seus livros, O Homem que Calculava, a história que na Pérsia antiga havia um príncipe muito generoso, bravo, que ele detinha na sua corte um sábio para lhe dar orientações, para lhe dar conselhos, tirar suas dúvidas, corrigi-los de alguns erros, de alguma injustiça. E um dia o príncipe o convocou a que ele fosse à sua presença. Ele estava envolvido com um mistério que ele não conseguia decifrar de maneira nenhuma. O Ismail, o nome do sábio, foi até ele, quis saber o que é que está intrigando Vossa Majestade. E o príncipe contou que recebera de presente um anel com uma inscrição com as letras I-A-Z-U-L, e azul. O sábio refletiu. Todo sábio sempre pensa muito mais antes de responder a qualquer indagação, porque faz juízo primeiro do que vai dizer, e é uma lição para a gente, que muitas vezes a gente rapidamente está dando respostas que às vezes não são as da nossa verdade, porque são colocadas exteriormente de forma sem o pensamento correto. Então ele pensou um pouco e disse: olha, príncipe, eu julgo-me capaz de esclarecer esse mistério. Eu quero lhe afirmar que essa é uma das peças mais valiosas do tesouro persa que chegou às suas mãos. Esse anel é muito precioso. E ele é tão ambicionado porque ele tem um poder como se fosse magia, fosse mágico. Pertenceu a um perseverante, e Alá o tenha entre os eleitos. É um anel de um rico escudo com essa palavra tão bela e sonora, e azul. O príncipe estava curioso, era saber o que é que significava afinal e azul. Então, o que é que quer dizer isso, e azul? E azul, disse o sábio, é uma palavra mágica, de alto teor e misterioso poder. Asseguro que é a palavra mais expressiva e eloquente entre todas as que figuram no riquíssimo vocabulário. É mágica, ele repetiu, porque tem o dom de nos tornar alegres quando a gente está triste, de moderar nossas alegrias nos momentos de extrema felicidade e de ventura. Ah, o príncipe disse: mas pelo amor de Deus, você está demorando, o que é que significa? Como a gente pode traduzir? E ele contou ao príncipe: e azul significa a expressão tudo passa. Tudo passa. Quando o homem atravessa períodos de felicidade, muitas vezes ele esquece que aquilo tem um limite, que há necessidade de contexto, também de elevar o padrão mental, dizer que aquilo, a nossa felicidade muitas vezes muitas vezes louca, enlouquecida, nos entonta, como se estivéssemos embriagados. E a gente nunca percebe que tem um tempo. Quando vive-se no mar de rosa, no meio da sorte, de tranquilidade, todo ser humano deve pensar que tudo passa. Ser comedido, sóbrio nas atividades. Convém que o afortunado também não esqueça que azul tem uma roda do destino que é incerta. Há ocasiões em que nos sentimos marcados por dores, por sofrimentos, por angústias, pelas enfermidades, feridos pelas desgraças, caminhando sobre uma nuvem de má sorte. Quando a ruína bate a nossa porta, muitas vezes a gente se desespera e é capaz de cometer loucuras, insanidades, como querer tirar a própria vida. Mas a palavra está sempre lembrando: tudo passa. Para que o ânimo volte ao espírito,
É necessário que se profira sempre cheio de fé, fortalecido de esperança. Tudo passa. Tudo passa. Virão dias melhores, dias calmos, dias felizes, venturosos. A prosperidade e a boa sorte voltarão, desde que a gente coloque um sentido também de experiência para tirar proveito da tragédia. Lamenta-se, claro, as pessoas que cumpriram a sua atividade terrena e que estão nesse momento e partindo para outra dimensão, nos deixam saudade, mas não é uma saudade de reclamar a Deus porque retirou da nossa presença. Elas estão, nesse momento, voltando para a sua pátria. É como o aluno que veio para a escola terrena, que foi para a escola, e que, terminada a fase do curso, ele precisa retornar para casa. É a partir daí que a gente tem essa compreensão de que a gente está antes do berço e depois do túmulo, existimos. Ah, Nonato, mas você diz isso porque você não está perdendo as amizades próximas? Sim. Amigos, amigas estão desencarnando nesse momento. A dor e sofrimento de amigos cujos familiares deixaram a vida terrena sempre também nos comove. Mas é necessário racionalizar uma situação e, confortados pelo consolo do Evangelho crístico, que nos dá a conformação por entender que tudo isso faz parte de uma ciência celeste que está a nos convidar a nos preparar para as grandes mudanças que se projetam não só do outro lado, mas desse também. Os dias melhores voltarão, a nossa jornada vai continuar e certamente é necessário tirar proveito. Então a gente deve esquecer nesse momento o infortúnio que por acaso esteja concebendo para a tragédia da pandemia. Saber que há um exercício de mudança. Em tudo há um objetivo, há uma finalidade. Não cai uma folha que não tenha um proveito, um significado. E se a gente tivesse a fé, como dizia o próprio mestre, do tamanho de um grão de mostarda, nós saberíamos também mover as montanhas dos problemas que nos acometem, das dores e de sabores que causamos aos outros e a nós. Ah, Nonato, mas isso, os espíritas dizem que isso é uma provação, estão pagando os pecados, eu não gosto da palavra, mas estão pagando, karmizando, também não gosto do termo hindu, karma, mas estão pagando algo que fizeram, se não foi nessa, mas em outras vidas, outras existências, porque a vida é uma só, a da alma, e que veste muitas vestes, para ser bem redundante. Em cada existência a gente toma uma farda de carne e osso, para que venha aquilatar na Terra a conclusão, a continuidade do nosso curso. Esqueçamos, nesse momento, o porquê da tragédia. Pensemos em o que podemos fazer em relação a nós, em relação principalmente aos outros. A nossa visita à Terra não é apenas para o nosso egóico forma de querer ter e ser. Ser é importante, muito mais do que ter. Mas é necessário despojar-se de si para atrair para o outro o benefício que a vida nos dá. E vocês já repararam como na pandemia operaram-se os milagres da solidariedade? Como grupos ampliaram-se em devotar-se ao trabalho de ajuda aos desafortunados, aos moradores de rua, às famílias carentes que não têm ganho, onde os projetos passaram a ser vocacionados exatamente aos que estão nesse momento em situações difíceis. Nem as
atitudes caridosas, caritativas, os gestos de solidariedade que nesse momento estão sendo implementados por conta da pandemia, não leva a nenhum rótulo religioso. Todas as denominações religiosas estão fazendo o que manda a prática do amor. Caridade. O exercício do bem é ir em busca do outro. Porque você se salva quando salva o outro. Porque você se aprimora quando aprimora o outro. Não é realmente confortável alguém dizer assim, eu subi no degrau de elevação, estou lá no 10º degrau do meu conhecimento. Se você olhar para trás e no último degrau ainda tem alguém se arrastando para subir. Se você não descer e for também trazer até ele, ajudar ao crescimento, a evoluir, a crescer, a progredir, você não está tão alto quanto se imagina, não. Pode até levar um tombo e despencar-se lá de cima. Os grandes mestres, os grandes iluminados, eles vêm à Terra e nem precisavam vir. Já ganharam direito, através das várias experiências de vidas, ganharam direito a ir para as escaladas mais altas da espiritualidade. Mas vem o Mahatma Gandhi para ensinar a necessidade de desprender-se da violência sem praticar violência. Vem um Francisco de Assis para reformar a igreja a pedido exatamente do Cristo, e que ele reforma e traz a forma da caridade, mas da humildade e da abnegação pelos mais pobres. Vem uma Madre Teresa notável, que na pandemia da AIDS, vou utilizar a palavra, foi uma epidemia, mas eu coloco pandemia, enquanto todos os setores da medicina negavam hospitalizar os doentes, até hoje só tem um hospital aqui em Fortaleza, o São José, que trata dos doentes, dos pacientes de AIDS. Vejam vocês. Ela pegou o dinheiro do Prêmio Nobel da Paz e foi construir um hospital em Nova York para atender aos muitos que estavam morrendo sem trato e sem condições de ninguém. E um repórter de uma revista americana, no dia que foi anunciada a inauguração, chegou cedo para manter uma entrevista, chegou e... Onde é que está a Madre Teresa? Aí ele disse, olha, ela está por aqui. Pode procurar que ela está trabalhando. Trabalhando, mas já vai ser a hora, as autoridades estão chegando. Tá, é por aí que você vai encontrá-la. Ele se deparou no banheiro, ela lavando o vaso sanitário, para deixar tudo pronto, tudo de acordo como mandava a coisa. É notável. É um Chico Xavier aqui no Brasil, Bezerra de Menezes, um cearense que se dedicou ao mundo político e que tinha noções da grandeza humanitária. Quando um dia ele descobriu, numa viagem do Rio a Niterói, e deram de presente um livro, e ele ficou assim, fantasiado, fascinado. Era o livro dos Espíritos. Ele disse, mas tudo que tem aqui eu já sabia, parece que eu estou apenas rememorando. Ele, terminada a fase da vida terrena, ele passou para o mundo dos espíritos e teve a possibilidade de subir mais alto, nos altiplanos celestiais. Mas ele preferiu permanecer na crosta da terra e irmanando-se a todas as nossas dores, buscando, acima de tudo, estar presente nas ocasiões de maior necessidade. Você diz assim, mas você está falando dos homens santos, dos que realmente já tinham uma auréola de luz. Não, nenhum veio com o dedo dizer assim, esse aqui é privilegiado, vai ser bom. Todos nós viemos para isso. É o exercício da prática diária de saber quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo agora, para onde é que vamos. O Papa atual da Igreja Católica, Francisco,
é um cidadão comum, um jovem que namorou, que viveu a sua vida, de repente bateu o sentido de que devia prestar auxílio como sacerdote, como religioso. E vejam que ele, a exemplo de João Paulo II, transforma essa história de que os papas devem ser muito resguardados, manter a distância. Os papas de primeiro andavam em liteiras. Eram pessoas, homens que carregavam nos ombros. Hoje tem um papa móvel. Mas o papa anda. O papa Francisco um dia saiu de noite, pediu silêncio aos seus empregados e foi visitar um abrigo de velhos e doentes, porque ele queria saber como é que eles estavam. E ele pediu à direção, não fale nada, não diga nada. Aqui o que é bom é para ser dito, é para ser propagado. Porque o mal sempre tem, além das raízes, tem um foco muito gigantesco. O Papa que, a semana passada, diante das rezas proferidas através da via digital, estava lá no Vaticano e de repente chorou copiosamente a ponto de colocar um lenço no rosto. E muita gente nas redes sociais, ao invés de primeiro refletir, chegaram a dizer, mas o Papa está fragilizado? O Papa está com medo? Não. O Papa é o mais corajoso de todos os seres porque ele se iguala a nós. Ele é humano. Ele sente a dor de uma tragédia sobre a humanidade, o peso que isso incorre a cada um de nós. E a grandeza dele exatamente em mostrar-se homem. João Paulo II, um dos pilares do cristianismo de Jesus, ele chegava nos locais e beijava a terra para dizer, eu sou deste planeta. Que as pessoas colocavam como ele lá no alto, no céu. Ele, não, eu sou daqui do chão, eu beijo o chão, porque esta é a parte da escola onde eu traduzo o meu sentimento de amor pela humanidade. Francisco Xavier, que pouca gente tem o conhecimento, que não é espírita, que teve uma relação tão forte com o mundo da espiritualidade, fez um trabalho notável de caridade, transportou as vozes do além para cá, nos ensinando, deixou uma coleção de obras fabulosas, todas em busca exatamente de exaltar o homem que somos, a mulher que somos, em busca de revelar o eu que nós temos em nós. Quantos? Mahatma Gandhi, falei. São muitos. Martin Luther King, Martinho Lutero, um reformador. Todos os grandes nomes que vieram, que deram um salto de quântico em termos de revolução das ideias, da moral, da filosofia sagrada, todos sabiam que tudo passa. Todos venceram o medo do amanhã. Esqueçamos, por um momento, medo, temor, porque todo mundo vai passar disso. Eu li um texto interessante, você me diz o tempo. Fique tranquilo, temos mais meia hora. Eu li um texto maravilhoso de um presidente de Uganda sobre a pandemia. Ele foi para a televisão para dizer aos seus cidadãos que estávamos diante de uma tragédia, mas que era necessário que cada um mostrasse a sua coragem, porque tivemos dias fantásticos, de alegria, era a hora da prova. Na escola a gente não vai, aprende as lições, e quando é no final do mês não se faz uma prova para saber como é que está o nosso nível de conhecimento, e quando é exatamente no final do curso a gente não faz
a prova final para saber se temos a capacidade de passar para um outro nível. Essa é uma prova que saibamos racionalizá-la e colocar entre nossos momentos de reflexão a certeza de que passa. Temos um inimigo comum, não tem nacionalidade, o pessoal brigar porque é da China, porque é de lado. Não. Esse inimigo não tem rosto, mas ele colocou o planeta inteiro de joelhos. Nunca houve isso. Nem há 100 anos atrás, em 1919, aconteceu na febre espanhola, na gripe espanhola, aconteceu isso. O ser humano, do alto da sua empáfia de espécie dominante, teve que reconhecer que não tem controle sobre tudo. O distanciamento social pareceu uma das alternativas de defesa. Ficarmos distantes fisicamente uns dos outros, evitando aglomerações. Uma grande campanha convidou a todos. Stay home, fique em casa, fique em casa. Mas o que é que significa ficar em casa? Que mensagem a vida nos oferece com essa alternativa? Que mensagem as leis maiores também do universo estão proclamando que a gente precisa colocar, interiorizar? Ficar em casa em primeiro momento pode parecer apenas uma operação para evitar o contágio. É o comum, todo mundo diz, eu vou evitar o contágio, não vou. É o que as autoridades da área de saúde também orientam. No entanto, nós precisamos pensar um pouquinho além. Ficar em casa significa oportunidade de recolhimento, de reflexão, de rever os passos, de contar as nossas prioridades, de reformar o eu. Ficar em casa significa entrar em contato com a casa íntima, a nossa alma, o nosso verdadeiro interior. Tempo de olhar para dentro, ressignificar, olhar o que somos, olhar o que é que a gente quer da vida, observar para onde a vida estava nos levando, para onde estávamos indo, qual era a direção principal do nosso existência, o que mais nos preocupava e nos preocupa na Terra. Ficar em casa também significa olhar um pouco a família, estar próximo à família e saber que o lar é o verdadeiro capítulo da formação da família. O que adiantam tantas ambições na área profissional, na área de finanças, de investimentos? De uma hora para outra, todos os ricos ficaram com o texto caído. Ixi, eu ganhei tanto dinheiro e agora estou ameaçado de perder tudo, porque ele está com medo de perder o que imagina que tem. Nós não viemos com nada e nós não vamos com nada, a não ser a bagagem que levarmos da mente e do coração. Ficamos em casa, então, significa conversar sobre coisas que a gente nunca mais tinha expressado, os nossos medos. Expressamos gratidão, abrimos o nosso coração para receber a gratidão alheia. Consolamos e fomos consolados, falamos o que pensamos, mas também ouvimos o que os outros pensavam. Ficamos em casa, não saindo às ruas, para conquistas efêmeras, muitas vezes. Ficamos em casa, olhando nos olhos dos nossos, abraçando de longe as nossas afetividades. E, curiosamente, ficando em casa, a gente descobre que, aparentemente, o que veio para nos fazer adoecer, na verdade, colaborou para nos curarmos. A doença é para nos curar. Ficamos em casa, conectamos a nossa essência divina, retiramos de lá as forças para enfrentar todas as dificuldades, para encontrar a verdadeira saúde.
Na verdade, o Tudo Passa é um significativo convite para que a gente também não se recolha a casa e fiquemos sem nada progredir. É necessário. Quer uma maneira exatamente, mas eu não sei, eu já estou fazendo. Hoje uma amiga falava nas redes sociais, eu já estou com as mãos calejadas de fazer tricô. É bom, está fazendo exercício para as mãos, está guardando peças para a época em que vai a necessidade. Ela descobriu que está fazendo máscaras. Tanta gente que está descobrindo atividades domiciliares que não faziam. Está necessário, nesse momento, que esposos possam confortavelmente brincar com os filhos. Quanto tempo a gente ouvia falar que não temos tempo para nada? O filho reclamava de noite, quando o pai chegava, atenção para ir brincar, e ele, não, estou muito cansado. Ficar em casa significa isso. É necessário. Teresa Dávila, eu estou aos 36 minutos, é uma santa de nossa querência. Nós respeitamos os grandes nomes de todas as religiões, e a gente tem em Santa Teresa um exemplo de uma vida vocacionada ao estudo, à imersão nas coisas divinas, a ponto de ser a primeira mulher a se tornar a doutora da igreja. Mas ela tinha um lado humano tão magnífico, que era o de procurar fazer as coisas. Enquanto ela se abastecia de todos os grandes conhecimentos da sabedoria do alto e das ciências, ela tinha o lado humano de fazer as coisas como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, de varrer uma casa, de limpar as coisas, de lavar os pratos depois da janta. E certo dia, ela estava fazendo exatamente a limpeza da mesa que as freiras no mosteiro, no convento, haviam terminado o jantar, e foram para a capela, porque a cada 6 horas, 18 horas, a oração do Ângelus era feita em comum, em conjunto com todas. E ela estava lavando lá a louça, de repente o sino toca, são 6 horas a hora do Ângelus, e era necessário que ela parasse tudo. Teresa, na sua sabedoria, ela disse assim, se é para rezar lá, eu vou rezar aqui. E disse, ó Senhor, de todos os pratos, de todos os talheres, colheres, de todos os copos que precisam ser limpos, deixai-me orando na prece do trabalho, para que a oração dessa noite seja certificada do exercício do fazer. Isso é de alma grande, e sabe que na oração não é só você rezar, pedir a Deus ajuda, desejar o bem, e depois vai embora e não esquece, não faz a parte prática. Nós rezamos todos os dias a oração do Pai Nosso, e é incrível como a gente esquece os momentos de cada frase do Pai Nosso. A gente coloca Deus bem distante, Pai Nosso que estás no céu, e santifica o nome dele, pedindo que venha a nós o reino dele, quando o reino de Deus está dentro de nós, o próprio Cristo dizia. Seja feita a vossa vontade. Mas a gente, quando Deus manda alguma coisa para nos chamar a atenção, alertar, a gente quer a nossa vontade, quer não, vou fazer lá isso. A gente se coloca a serviço de Deus na terra como no céu, obediente. Mas não é obediência de tutelagem alienada, não. É de que de Deus procede a grande vocação que temos, que é a energia divina, e transpõe todas as coisas, está presente em nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente pede, mas quando tem, muitas vezes não reparte o que sobra na nossa mesa com aqueles que não têm a possibilidade de comprar uma
bisnaga. Perdoai as nossas ofensas. A gente sempre está pedindo a Deus para nos perdoar das nossas palavras mal colocadas, das nossas ações mal vistas, da nossa raiva, do nosso ódio, do nosso egoísmo, da nossa intolerância. Que o país para ter gente intolerante somos nós, brasileiros. A gente pede a Deus para perdoar. Mas basta alguém pisar no nosso pé sem intenção nenhuma para a gente colocar a palavra venenosa na boca, a xingá-lo. E mesmo que tenha um atrito com quem quer que seja, não falo mais com fulano não, mas rapaz, é necessário perdoar. Você lá na igreja sempre ouve dizer que o perdão é a outra face do amor. Sim, eu perdoo, mas ele lá e eu não quero nem mais ver a cara dele. Que perdão, hein? Na verdade, precisamos nos reciclar no nosso eu, na nossa atitude, no nosso comportamento, vislumbrando um mundo melhor, não depois da vida terrena. A gente eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou para a sociedade espírita, porque eu quero pelo menos chegar na calçada do céu. Mas o céu pode ser aqui. O planeta é de nível inferior, é escola ainda primária de alfabetização, dos valores celestiais, mas cada um pode fazer o céu no seu modo de tratar o outro, de conviver consigo, de transformar o pequeno seu mundo para que ele amplie. Até no momento do pensamento, de uma vibração de amor. Vibrar pelos necessitados que nesse momento estão às portas de um hospital, de uma unidade de enfermaria, na UTI, que eles possam ser também tocados pela energia divina, que o nosso pensamento possa encobri-los com as bênçãos divinas, para que seja feita a vossa vontade, se eles tiverem que recuperar para retornar à convivência dos seus, que seja feita a vontade, que os que forem transmutados para a dimensão da luz, que eles possam ser tocados também pelos anjos de guarda de cada um, no sentido de orientá-los de que foi terminada a missão, é hora da transição, da mudança, a vida continua, não temos mais o escafandro, mas a gente continua o eu que somos. Ninguém vira, quem é danado não vira santo, quem era bom não vai ficar mal depois de partir através do rio das mortes. Então é necessário que haja essa compreensão. A doutrina dos Consoladores dos Espíritos, desde que ela foi concebida por uma permissão de Jesus, que nos ofereceu nos últimos momentos que ele estava na Terra, todos os discípulos ficaram surpresos, porque ele disse que daqui a pouco não me vereis, eu não estarei entre vós, mas eu vou para o Pai e pedirei a Ele que vos envie o Espírito Consolador para que possa iluminar, esclarecer tudo o que eu vim contar e que ainda não foi possível vocês entenderem. Também não era possível entender o Evangelho fantástico de luz daquela época onde não tinha ciência, não tinha o avanço que tem hoje. Foi necessário que quase 2000 anos viessem as luzes do alto esclarecer-nos, filhos do Eterno. Transitamos nas salas de aula da escola terrena, como também de outros mundos elevados, similares à Terra, buscando, acima de tudo, não só o engrandecimento do eu, mas a melhoria do planeta.
Quando a gente vai alugar um imóvel, é muito comum a gente ir olhar, conhecer, assinar um termo quando vai fazer o aluguel, assinar um termo que lá para as tantas tem lá dizer assim: prometo deixar o imóvel nas mesmas condições que estou recebendo. Quando a gente chegou ao imóvel da terra, a gente encontrou a terra de um modo, de uma maneira. Será que quando a gente terminar o contrato, será que vamos deixá-lo da mesma forma que recebemos? Que a reflexão dessa noite lembre que tudo passa, mas que é preciso deixar também sagrado aquilo que nós encontramos: terra, mar, pedras, florestas, águas, rios, ar, tudo que vem sendo realmente destroçado pela nossa, sabe, interesse, muitas vezes pecuniário, do ter. A gente esquece de que somos igualmente a todas as coisas da natureza e que passamos. A dor passa. O remédio para a pandemia é a fé de que passa e de que a cura está em seguir o que está no GPS. O Evangelho é um GPS que nos conduz a um destino onde a gente não pode se perder de maneira alguma. Se alguns proprietários de veículos ou motoristas de aplicativos deixassem ainda de percorrer o trânsito das grandes cidades sem a utilização do GPS, muitos poderiam perder o rumo, demorariam a chegar. Quando a gente pega o GPS do Evangelho, a gente consegue ter um rumo, um destino. Que cada um possa... Não precisa ser dessa igreja, desse templo, dessa sinagoga, não. Lá no outro lado, ninguém vai ter uma faixa dizendo aqui: eu fui isso. Nós vamos levar exatamente o que fomos, fizemos, e o bônus, a nossa bagagem moral que a gente vai levar. Por enquanto a gente vai viver mais. Estou desejando a todos, porque ainda precisamos aprender muita coisa. Que as bênçãos do alto possam restabelecer naqueles que têm um momento de sofrimento por conta da pandemia, estabelecer a fé, a crença de que amanhã seremos, amanhã será e amanhã seremos. Paz e bem. Legal, legal. Muito bom, Renato, muito bom. Obrigado por essa palestra tão esclarecedora, inspiradora em meio a esse momento, essa situação. Adorei a metáfora do GPS. Posso plagiar? Pode, à vontade. Eu gostaria de encerrar mostrando a poesia da minha querida Teresa Dávila, que uma brasileira colocou uma música e ficou... Deixa eu ver se eu subo aqui o volume para que vocês possam ouvir. Diz assim a música: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Só Deus nos basta. E a crença de que a vida melhora a cada instante. Paz e bem. Legal. Muito obrigado, Nonato. Muito obrigado pelo seu tempo, por essa palhinha, por essa poesia tão linda.
Agradecer a todos por estarem conosco, né? Chegamos a 70 e poucas pessoas no pico de audiência aqui. Fazer o convite a todos, né? Como o Nonato falou, muito mais importante do que credo aí nesse momento, eu acho que é a reflexão do amor. O Divaldo tem uma colocação que eu acho muito bacana, que ele estudou profundamente as 15 maiores religiões do mundo. E ele percebeu uma coisa, todas elas falam praticamente a mesma coisa. Amor, perdão, caridade, humildade. Se todos praticassem o que suas religiões pregam, o mundo já seria diferente, né? Já seria bem melhor. Então, Verdade. é legal que a gente procure isso, procure essa reflexão nesse momento, cada um naquilo que lhe acolher melhor, que seu coração agasalhar melhor e procurar colocar em prática, né? Orar em ação, fazer a coisa acontecer. Pessoal, muito obrigado a todos por participar. Outros momentos desses, como o Nonato mesmo sugeriu, que a gente possa continuar, né, depois das coisas retornarem às atividades, para que a gente possa continuar, porque eu acho que são momentos ímpares e muito oportunos da gente trocar ideias e poder refletir sobre coisas maravilhosas como essa riqueza que o Nonato trouxe para a gente. Obrigado a E que o todos. não perca a oportunidade de continuar, mesmo depois de terminada a quarentena, com esse tipo de trabalho. Com certeza iremos. Viu? Um abraço. Show de bola. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.